agora ainda do debate e das outras questões que ela sabe muito bem. Muito bem. Vamos lá, pequena apresentação, escritor, cientista político e empresário. E também está atrás da presidência da República. Luiz Felipe Dávila está com a gente. Está aqui. Fala, Dávila. E aí, tudo bem? Fala, Dávila. Como é que tá? Você fez sucesso com a mulherada, viu? Foi bem. É o bom. Richard Vamos Gere da deixar política. claro. Siqueira Júnior. Não, eu sou de um target assim. As 60 mulheres ficaram mais. loucas com você, os maridos com ciúme. É verdade. Não sei se é bom, se é no debate. Eu No tô debate falando falaram, nossa, que você pão. até a gente brincou da outra vez, você é um cara pouco conhecido, assim como o Bolsonaro, Lula, tal, o Ciro, esses caras que estão lá. Como é que você avaliou o debate? Olha, eu sou calouro nessa história, né? Primeiro debate, participando e tal. Eu achei duas coisas. Achei que a gente, primeiro, perdeu uma chance muito importante para falar sobre as coisas importantes do futuro do Brasil. A gente fica no debate do passado, né? Ei, briga, o passado, o corrupto, não. É isso aí, cara. As pessoas querem saber como é que vai botar dinheiro no bolso, como é que vai ter trabalho, como é que a economia vai voltar a crescer, como é que as coisas vão melhorar. Então, assim, eu acho que a gente, num certo sentido, perdeu um horário nobre para estar discutindo proposta daqui para frente, o que vai acontecer. O passado a gente já sabe. E a gente perde muito tempo numa conversa meio de botiquinha, assim, né? Fica ali aquele bate-boca lá para ver quem é que fideliza mais o grupo. Então, nesse sentido, eu achei que foi frustrante. A gente perdeu quase 3 horas de um horário precioso da vida de todo mundo que está ali, os que estão para definir votos, os que estão para definir, tudo bem. Para poder ter ali, escutar um pouco mais de como é que o Brasil vai voltar a crescer, botar dinheiro no bolso das pessoas. Então esse foi um lado que me frustrou. Na política, que eu ia fazer até pro Piperno, os caras falavam sobre marqueteiro, media training, o cara preparado. O Bolsonaro foi ser entrevistado e falou, cara, eu não tenho media training, o cara tentou falar comigo, eu vou falar o que eu penso. Parece que as pessoas gostam desse discurso. Você é um cara que vem sendo preparado ou você também está em busca dessa verdade aí para conquistar mais votos? Não, eu acho que quando você está na política para falar as coisas que você acredita mesmo, você não precisa de... Media training é para quando você tem que ensaiar coisas que você não tem convicção. Quando você tem convicção, você vai lá e fala. Agora, o que é difícil no debate, você tem que ficar de olho no tempo lá, aquela coisa do tempo lá, é uma coisa que... É engraçado, a gente que gosta, que um programa que nem esse, porque a gente fica falando bastante, conversando, é bom. Agora, quando você tem 1 minuto... Pressão, né, meu? Pressão. Eu acho que esse debate já não vira mais. Esse modelo de debate, né? Mas Não você, funciona Emílio, mais. que acompanha também política há tanto tempo... Eu não. Não, Eu não. você Desde conhece. Mas olha, quando a gente vê os debates que eram 89, 90, puta, era outro debate. Não lhe dou a parte. Era show. Não lhe dou a parte. Ali você olha aqueles debates, era debate. Malufão. Não lhe dou a parte. E não tinha muita conversa, quer dizer, não tinha muita regra, então um interrompia o outro, falava. Era mais legal. Então era muito legal o debate. Fumava no debate. Isso que era legal. O modelo mais legal que eu enxergo é o americano, que você colocava Isso é os dois lógico. candidatos Mas maiores. tem que ter 2 só. Não, então, você faz com 2 candidatos e eles interagem dentro de uma perspectiva da boa educação e... Eu vou um falar jogando mais com o uma outro. vez para vocês. Diga. Sim. O debate tá dando audiência por causa do Bolsonaro. Sim, do Bolsonaro, porque ele quebrou o paradigma. Não se engane. Não se engane. O Bolsonaro com certeza mais um encontro, não? Você tem que rezar Eu acho que é um encontro. pelo Emílio. Bolsonaro. Tem o Lula também. que os Todo caras- dia. Obrigado, Bolsonaro. Esse cara quer odiar o Lula. Porra. Eu gostei do Meu, a Ávila gente no viu- debate, eu a achei gente- que ele foi bem. Quem? Dávila. Felipe Dávila no debate falou sinalizou propósito de economia, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. Ia lá. Você falou do agro, e é verdade, o agronegócio em si passa de 20% do PIB, é um motor, a gente exporta tecnologia no agro. Mas o agro aqui no Brasil, em vários outros países, tem muitos subsídios. Você é a favor desses subsídios por agro, ou seja, empréstimo com taxas menores, impostos menores, porque de certa forma isso vai um pouco contra um purismo liberal. Queria que você falasse um pouco disso. Nossa, a gente tem que pensar 2 coisas. Se tem uma política que tem proteção no mundo inteiro, é o agro, né? Não é no Brasil. Então, assim, o que a gente tem que fazer é quais são as condições competitivas para o nosso agro ganhar cada vez mais mercado. Então, assim, eu acho que tem um ponto que é importante. E eu acho que o subsídio que a gente tem do agro é muito, mas acima muito, muito menor ao subsídio dado à indústria. Porque olha que coisa interessante a diferença de um subsídio e do outro. Um é o subsídio que ajuda o Brasil a ser competitivo internacionalmente, ser essa potência do agro. O outro é subsídio para ter reserva de mercado, para a gente pagar 2 vezes mais caro no nosso celular, comprar tudo 2 vezes mais caro, porque você tem reserva de mercado aqui, e isso faz o produto nacional ser de pior qualidade, né, mais caro e, portanto, incapaz de competir lá fora. Acho que tem uma diferença importante
importante aí. Então, eu acho que a política do agro brasileiro, e se você comparar não só tarifas, subsídio como você está falando, mas tarifas sanitárias, barreiras comerciais, lá fora é 10 vezes pior. E a gente consegue ser competitivo de qualquer forma lá fora. Então, eu acho nesse sentido o agro um exemplo Brasil. Aliás, você que conhece bem a economia sabe disso. Se você tirar o crescimento do PIB do agro, o Brasil cresceu 0 ou negativamente há mais de 10 anos. Ô Felipe, você acha, na tua visão, o Amoedo atrapalhou o partido porque o Novo era uma novidade e hoje é quase que um partido normal. Você acha que o Amoedo, se juntando com as alianças que ele fez, depois indo lá em manifestação com o sindicato, você acha que ele acabou atrapalhando o Novo ou não? Olha, eu digo que teve briga, né, do Amoedo com a turma do Novo lá. O que acontece é que hoje a gente conseguiu unir o partido, que foi uma coisa super importante. Acho que é importante, né, quando você vive a crise, como é que você sai da crise, né? A gente saiu da crise com um partido totalmente unido, com chapa forte no Brasil inteiro. Nós devemos dobrar nossa bancada federal no Congresso Nacional, que é uma coisa bem legal. Vamos reeleger o Zema em Minas. E vamos ver se a gente consegue eleger pelo menos aí um ou 2 senadores e um governador, além do Zema, né? Então, assim, eu acho que o cômputo final é que o partido sai mais forte, mais unido e vai crescer no momento em que muitos partidos vão definhar. Aliás, os partidos que já ficaram com medo nessa eleição já inventaram essa história da unir com outros partidos para não passar a cláusula de barreira, não é? E aí já abandonaram o jogo, já jogaram a toalha. E o Novo não, o Novo vai ser um dos poucos partidos que vai crescer. Eu queria... eu queria continuar nessa questão do Partido Novo. O Novo era do Salles. O Salles também. Também brigou com a Amoedo. O Salles foi eleito. Foi eleito pelo Queria Novo. saber nessa questão do Partido Novo, porque assim, a gente vê que é difícil ter representante de direita, né? Porque a gente passou a vida inteira achando que o PSDB era de direita. Eu disse. Né? E eu olhava, eu sempre disse, eu tenho das tesouras. E aí, hoje a direita bate no único cara que nem muitas pessoas do Partido Novo bate no único representante real de direita que a gente encontrou no último tempo, que é o Bolsonaro. Incrível. Você não acha que o foco tem que ser outro? Porque a galera que bate no Bolsonaro espera o quê? Pegar voto de quem gosta do Bolsonaro e segue o Bolsonaro, a galera de direita que hoje vê no Bolsonaro a única opção de direita, não? Não, eu acho que tem duas coisas diferentes. Primeiro, o Partido Novo, se você vê a votação do Partido Novo, as pautas realmente liberais de direita, a gente votou com o governo e continua votando. Marco do saneamento básico, novo marco das startups, independência do Banco Vocês Central. votaram com a Benedita da Silva também. O Jabuti lá da privatização. Benedita da Silva e com Orlando Silva. Ô, menino! A Eletrobras. Vem não. Mas Eletrobras, eu acho que vale a pena. Votaram lá com o PC do B. Nem sabia. Não, foi na casa da Eletrobras. Mas a Eletrobras vale a pena contar ali o que está acontecendo. Bom, privatização sim, mas tinha uma coisa que piorou. O projeto que veio do governo era ótimo. Tanto que a gente apoiou da Eletrobras. O problema é que quando chegou no Congresso... Sim, os caras... Você já pegaram lá a caneta vermelha? Sim, isso. E começou o negócio. Privatizar, mas tem que continuar comprando eletricidade ali da minha empresa, onde eu tenho voto, onde eu tenho um amigo que é dono de uma... Aí começa... Por isso que é importante você votar em deputado, porque quando chega o projeto, o cara não quer nem saber. Ele falou, opa, vai passar nessa região aqui. Eu quero que o negócio passe aqui, ó. Aí você tem que mudar o esquema pro cara fazer... Aliás, mas... Olha um exemplo que aconteceu na reforma, a reforma administrativa. Passou na comissão na Câmara, no Congresso. Não, no Congresso não, na Câmara Federal. Por que passou? Pô, Emílio, pega lá, essa história que é engraçada. No dia da votação, a gente precisava de 11 votos. 7 caras que iam votar com a gente. Olha, perdi o avião, não consegui chegar, meu filho ficou doente à noite. 7 caíram fora. O Novo teve que chamar os 7 deputados para ocupar o espaço dos faltantes e voltar porque os caras não queriam se indispor com os funcionários públicos. Então, assim, essa história de votar bem, ter gente com coragem, que vai, quando ser eleito, defender as pautas importantes, é muito importante. Porque é o que eu falo, tem gente boa em outros partidos. Mas quando chega na hora de uma votação dessa... Então, mas aí que tá o que eu brigo aqui com o Sami, com o Piperno, com os caras. Porque é o seguinte, esses... Como é que eles chamam de... Liberais limpinhos. Os liberais. Prudente e sofisticado. Cueca Calvin Klein Limpinhos. branca. Sou um liberal. Cueca branca. Gola do Dória. Eles não mexem no conflito. Isso. Eles não vão lá limpar a fossa. Aquilo é uma fossa. Nem de luva. Aquilo é uma fossa. Aí ele fala assim,
aí eu não vou mexer. Por quê? Porque ele não quer se indispor com os amigos, com a aparência que eles têm, eles não querem se indispor com conflito. Eles não sabem entrar lá e mexer na perversidade. Porque a política é coisa de... Tem perversidade na política. E você precisa saber quem consegue identificar onde está a perversidade para combater. Para ir lá e combater. Você entendeu, Piperno? Por isso que eu brigo com você, menino. Piperninho. Tirar a camisa Queria só fazer uma pergunta. Não sei se você entendeu. Não sei se você entendeu. Então esses partidos sempre parece que eles agregam pessoas que são assim, que jamais vão se... Tocar na sujeira. Mexer no esgoto. É isso aí. A gente tem que ter coragem para fazer isso, porque senão não vale a pena estar lá. Melhor você ficar em casa, você faz outra coisa na vida que você se dá melhor do que ficar, você não encarar o que você tem que fazer. Ou você vai para lá para arrumar a fossa, ou não vai arrumar o Brasil nunca, pô. E, por exemplo, a gente teve um voto nosso que você sabe muito bem, que foi contra o aumento das enfermeiras. Aí todo mundo ficou... Não sei. O pessoal... As enfermeiras... Cuidadora do Emílio... Não, vai pro hospital pra você ver. Vai pro hospital pra você ver. Reclamaram do Sami quando eu tava internado. Mas olha como a coisa é na política. Lobby de corporativismo tá cheio lá, né? Qualquer corporação tem a gente lá, deputado, bancada e tal. Agora, chamaram os hospitais para ver se podia pagar a conta? Você pode chegar aqui e falar assim, Jovem Pan declarou que agora o piso salarial é igual do ministro do Supremo Tribunal. Opa. Então todo mundo aqui vai ganhar 40 pau. Opa. Aí o que vai acontecer? Vai chegar o comercial e falar, pô, mas eu não tenho anúncio para pagar todo mundo 40. O que vai acontecer? Vai começar a demitir gente. É óbvio. O que aconteceu com o piso? Foi o que a gente falou. Vocês chamaram os hospitais filantrópicos que tem que pagar a conta? Vocês chamaram os usuários? Não. O que aconteceu agora? 20 mil leitos vão fechar. Anunciado. Agora pergunta pro cara que usa o SUS, que usa o hospital público, se ele quer. Se ele quer que feche o leito. Se ele quer que não tenha médico. Então, é isso que você falou. Tem que meter a mão na fossa. Algumas coisas são impopulares. Mas se você não fizer, quem paga... Luiz, eu queria perguntar... Deixa o Piperno fazer a pergunta. Lógico, pô. Piperno, você é o nosso convidado de honra. Nosso socialista de honra. Esse status aqui realmente é para poucos. Mas em 2018, na reta final da campanha, o então candidato Zema, no debate da TV Globo, anunciou apoio ao Bolsonaro. Quero saber se ele vai contigo até o fim. Se o Zema vai apoiar o Bolsonaro? Não, primeiro... não. Se ele vai com a sua candidatura até o fim. Não, vai por duas coisas. É interessante lá o que está acontecendo. O Zema tem voto do Lula no Vale do Jequitinhonha. Tem voto do Bolsonaro e tem o voto da turma do Nem. Então, para ele, me apoiar... É a melhor coisa do mundo. Não se indispõe com nenhum dos dois lados, vai ter voto dos dois lados, porque nós queremos que o Zema ganhe no primeiro turno. A gente tá fazendo uma campanha forte. Mas como é que ele tá a pesquisa? Tá super bem, tá bom. Tá bem? A E minha passou Minas o Calil Gerais. em Belo Horizonte, que era o lugar onde o Calil ainda tinha mais esse voto que o Zema... Tem chance. Que o Calil meteu o pau no Lula e depois saiu o vídeo. Mas assim, só para entender esse mapa eleitoral, depois eu tenho uma pergunta. A proporção de pessoas que votariam no Zema por conta da carga ideológica, lá, da visão de mundo dele, não tem muita gente que vota no Lula que vota no Zema do Novo. Não, mas é o eleitor mineiro. Sim. Que, o brasileiro, como você sabe, é infidelidade partidária total. O cara vai escolher, eu gosto desse aqui, gosto do outro partido, e vai ter ali 4, 5 partidos que você pode ter na tua chapa. Mas é difícil ver um cenário onde o Zema ganha no primeiro turno e você não tem uma maioria aí consolidada de Bolsonaro, da base bolsonarista. Não, eu digo o seguinte, a direita, a turma que vota no Novo, jamais vai votar no Bolsonaro, no Lula. No Lula. Óbvio, no Lula não tem a menor chance de votar. O que você pode votar é no Bolsonaro ou votar Lula. Mas você não vai votar no Bolsonaro, não vai votar no Lula de jeito nenhum. E aproveitando o ensejo... Você tem, hoje em dia, você tem anti-PT e anti-Bolsonaro. Sim. Você tem esses dois. E a sobra. Mas aí eu queria aproveitar e nessa linha também. Hoje eu converso com ele. Hoje é candidato. Converso? Ele é candidato hoje. Ele é lindo. Você não acha... E tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, que não dá para normalizar a candidatura do Lula. Você não acha que no desempenho do debate, ao invés de se ater às vezes a alguma questão mais técnica, não tinha que usar tempos de pergunta e resposta para bater nessa questão envolvendo o alto índice de petistas criminosos que foram presos, de operações deflagradas? Porque o brasileiro às vezes tem memória curta. É importante relembrar o grau astronômico de corrupção que acabou de sair do país, e a gente está passando por uma fase onde você não tem escândalo de corrupção.
Então você não acha que você, até como papel de quem está lá ocupando um espaço, deveria usar isso daí em favor... em desfavor do Lula? Pergunta longa. Pergunta muito longa, você tem que fazer um break pro rádio. Fazendo até vamos pergunta imensa. Eles fizeram um monte de gestos. Agora vai ter que ir pro break. Um break pro rádio. E ele volta com a pergunta curta. Ele vai responder. Ele vai responder agora para você que está na TV. Vai lá, Reginaldo, por favor. Muito bem, estamos de volta, pode responder. Pergunta imensa, bicho. Ele nem lembra da pergunta. Ele não lembra, é um livro. Aí, Piperno vai até embora, de tão longa que foi a pergunta. Peraí, Piperno. Onde você vai, Piperno? Ah, você tem compromisso com o programa. Obrigado, Piperno. Obrigado, viu, Piperno? Piperno é da hora. Muito bem. Vamos lá, pode responder. Bom, é óbvio que a gente tem que toda hora lembrar ou relembrar do que foi o governo Lula. Fala assim, o Lula gosta de falar assim, no meu governo cresceu 7% da economia. Bom, cresceu num ano por uma coisa. Quando você pegar o fim do jogo, apitou o jogo, o que acontece depois de 14 anos no poder? Um desastre total, né? 13 milhões de desempregados, a maior recessão econômica da história, o maior escândalo de corrupção da história, né? O nós e eles, foi ele que começou isso, e as contas públicas destruídas. Então, tem que lembrar o tempo inteiro. Eu fiz isso no debate, outros candidatos fizeram também. Então, agora, tem uma coisa que é muito mais importante do que só lembrar as pessoas. É o eleitor não ficar criando o teu auto-engano. Não, eu vou votar no Lula porque o Lula é o defensor da democracia e o Bolsonaro é o antidemocrático. Pelo amor de Deus, o cara é a saúva que vem destruindo a democracia com a corrupção, com o mensalão. Quem começou com a degeneração das instituições democráticas foi o governo do PT. Então, mas olha que é auto-engano, porque é o que ele está falando aqui. Um não gosta do Lula, outro não gosta do Bolsonaro. Então fica arrumando justificativa para votar um no outro. Então, como despertar as pessoas do auto-engano, falar, gente, esse cara não tem nada de democrático, não vai ajudar a fortalecer a democracia brasileira. Se essa é a desculpa, que você está ignorando o Bolsonaro e votando no Lula, inventa outra história, essa história não cola. Então, nessa linha de raciocínio... Mas ele fez um esquema, que bem pacificou bolado. Muito tempo o Brasil. Sim. Que foi comprar com o dinheiro... Comprar a turma. Ele comprou a turma. A turma está toda feliz. Sim. Isso que eu digo que é a saúva. É a coisa que vai devagar. Isso. Vai degenerando. Aí quando você vai ver, é que nem a saúva, né? Quando você abre o negócio, não tem mais nada. Mas vem cá, você tem um patrimônio declarado, e esse é declarado, de 24 milhões de reais. Se você pega um outsider, todo cara que é empresário e vai pra política, eu nunca vi um político não enriquecer. Você também pode ver, colocar dados. O cara entra na política e fica mais rico. O Lula mesmo declarou não sei quantos milhões. E se você perguntar pro político, ele quer mudar o país. Você é empresário e fala, eu quero mudar o país. Só que vira lobby. A gente pode pegar alguns exemplos do cara que entra lá e começa a fazer mais negócios, né? O cara com a caneta tem mais poder. Como é que você pretende fazer no teu governo não entrar nesta grande arapuca? Boa pergunta. Olha, essa pergunta é ótima. Obrigado. E de novo, a prova é como tá fazendo o Zé em Minas. Tá lá, um cara que não era da política, que tinha alto patrimônio porque era empresário, foi eleito, não fez esquema nenhum e arrumou o Estado. Pô, saneou as contas públicas, né? Trouxe 280 bilhões de reais em investimento no meio de pandemia, todo mundo perdendo dinheiro, Minas crescendo um absurdo, tá certo? Criou ali o melhor programa de ensino profissionalizante para preparar a molecada para ficar na escola, no ensino médio, que é o Trilhos de Futuro. Pô, arrumou a polícia, arrumou tudo, tá lá. Como você vê a gestão econômica do Bolsonaro na pauta liberal? Assim, o que você acha que ele fez de certo, o que você acha que ele fez de errado? E para até mesmo numa eventual presidência sua, que você continuaria e o que você mudaria o rumo? Olha, o que ele fez de certo, essa pauta modernizadora no Brasil andou. E eu falo, tem que aplaudir o Bolsonaro, pô. Todas essas reformas que a gente votou com o Bolsonaro, que eu estava dizendo aqui, marco do saneamento, novo marco das startups, independência do Banco Central, PL das ferrovias, pô, teve muita matéria importante que avançou e tem que aplaudir. E isso é uma das coisas importantes da política. A gente tem que dar crédito para as coisas que são feitas certas. Pô, tem que dar crédito, não tem que falar, só meter o pau. Não, você tem que saber discernir o que está certo e errado. O errado foi ele comungar com o Centrão. Isso aí não dá, cara. Na hora que você começa com orçamento secreto e falar que você precisa disso da governabilidade, é a mesma coisa que o Lula falava que precisava da governabilidade, precisa fazer mensalão. Aí não dá. E isso ele não precisa, não é verdade que você precisa disso. Não é verdade. E aí tô voltando a Zema, voltando o Adriano Silva lá, o nosso prefeito também, pô, empresário local lá, ganhou eleição. Sabe quanto cresceu a economia em Joinville com ele agora? 10%. China não fechou um dia a escola lá. Não, mas o Sul foi bem.
Não o fechou Sul foi bem. escola. Mas o Sul nunca teve petista. No Sul é verdade. No Sul é só direita. Sabe que outro dia eu brinco, a gente foi em São Caetano do Sul aqui em São Paulo. Eu falei, pô, sabe por que vocês crescem mais do que qualquer outra cidade? Porque nunca um petista governou essa cidade. O Porto Alegre Porto Alegre. Porto Alegre tem muito canhoteiro, mas você pega Santa Catarina, Paraná. Mas é. Bom, mas agora, e se o Lula voltar? E aí, bichão? Cara, eu vou pra Aspen. Vocês vão tudo embora, vocês são tudo ricos. Tem passagem pra... Tem tudo Courchevel. Tudo rico. Tudo Courchevel. Já tá. Ele tem o Ávila em nós que vamos ficar aqui, bicho. A gente não sai daqui. Não, mas nós vamos ter que estar na trincheira para defender. E vai ser uma batalha dura. Porque a trincheira, eu falo hoje, a trincheira da democracia divide em 3 lugares. Primeiro, a imprensa. A gente tem que, cara, estar o tempo inteiro denunciando, mostrando, falando. A imprensa é Lula lá, porra. Não, mas Lula lá, total. Opa, Sobe aqui no 24 pra você ver. Tem bandeira. Só não tem bandeira. Não, você pesquisar na gaveta tem broche. Na semana, Mas broche tem. Brincando. Luiz, eu queria saber, Luiz, o seguinte: às vezes o Novo, eu sinto que ele se prepara muito para debater pautas de caráter econômico. Sim. E esquece a guerra cultural que existe hoje no Brasil e no mundo. Olá. Existe a pauta identitária, existe questão de racismo, feminismo, questão LGBT, questão ambiental, que existe muita demagogia dentro da questão ambiental. Parece que o Novo ele se preocupa mais com temas técnicos e burocráticos e econômicos. Ele não está vendo a importância de falar sobre debates que envolvam professores na sala de aula, doutrinando alunos, essa questão cultural que permeia o ambiente universitário. Vocês enxergam isso como uma pauta relevante? Porque eu vejo que o Bolsonaro ele conseguiu levantar muita gente apoiando ele, cuidando dessas pautas. E o Novo não se pronuncia a respeito disso. Olha, na política, você tem que ter senso de prioridade. Eu sei que essa pauta é prioritária para muita gente. E essas pessoas votam em pessoas que encontram que essa pauta é prioritária. Agora, pra gente, a pauta prioritária pro Brasil nos próximos anos é a economia tem que crescer, tem que botar dinheiro no bolso, tem que ter negócio. Se não tiver isso, a gente não vai resolver nenhum problema. Então, o problema é quando você escolhe outras pautas como prioritária, é que nem orçamento. Você tem orçamento em casa. Onde é que eu vou gastar, onde é que eu vou economizar? Porque se você fala que essa é a grande prioridade, o que eu falo é, isso vai fazer a economia crescer? Vai botar dinheiro no bolso das pessoas? Vai tirar as pessoas da miséria? Porque se a gente não resolver esse problema, para mim o resto não é que não é importante, mas é uma questão de lista de importância. Tudo bem, mas a gente deixou o ambiente universitário, artístico, na mão dessa hegemonia intelectual de esquerda. E a gente tem um grande número de brasileiros que votam nessa esquerda exatamente por conta disso. Sempre foi barrigado. Isso nunca foi levado como uma questão. Eu sei disso. Aliás, eu dou um exemplo. Meus filhos estavam numa escola e falava assim, pai, me explica esse episódio da história do Brasil. Eu explicava. Aí meu filho era muito malandro, ele chegava e falava assim, legal, agora me dá a versão esquerda que eu preciso passar de ano. Até eles. Quando você tem pensamento crítico, você não é... Essa história de você ser seduzido pelo sistema é quando você não tem pensamento próprio. Quando você tem pensamento coletivo. Aí eu penso o que meus amigos pensam, eu penso o que o grupo pensa. Quando você tem pensamento próprio, você sabe navegar nesse mundo. Aliás, eu estudei ciências políticas na França, que é assim, um lugar que tem comunista pra caramba. É o berço. Como você sabe, berço. E você ser de direita num negócio desse, você tem que estudar 10 vezes mais, porque você só tá com todo mundo contra, o professor contra, a turma da classe contra. Então, pra mim, eu vi isso como um enorme desafio para eu crescer intelectualmente, que talvez eu não teria crescido se eu fosse um cara de esquerda, seria mais ou menos que nem todo mundo e estaria falando a mesma bobagem que eles ficam falando até hoje, que é o mesmo livro que eles leram do século XIX e não mudaram de ideia. É isso que acontece, não tem evolução. Eu acho que o ponto do Marco, Felipe, é exatamente como é que você vai introduzir essa questão econômica diante de um público que está focado só mesmo numa parte já completamente dominada pela esquerda. Você não vai ter essa relevância. O que você tem que fazer, que é uma coisa muito legal. Eu há 14 anos tenho o CLP, o Centro de Liderança Pública, que é uma instituição focada na melhoria de política pública em estado e município. E essa é a coisa que me levou para a política, porque tem muita coisa boa acontecendo. Vou te dar um exemplo. Com tudo que você está falando de ideologia e tal, vai no INPA. No Instituto de Matemática Aplicada no Rio. Eu cheguei a fazer curso. Vai lá. Muito bom. Excelência total, só tem gente boa. Eu acho que é o melhor lugar de matemática do hemisfério sul. Da América Latina. Da América Latina, o INPA. O INPA é um tipo MIT, assim. É um negócio de super excelência. Pô, então você fala assim, como é que uma coisa que é instituição pública
Mas é pequeno. Mas eu sei, mas o ponto, e isso, Sami, que é uma coisa importante na política pública. Onde é que estão as ilhas de excelência que está dando certo, apesar de tudo isso? Embrapa, por exemplo. Embrapa, ITA. Pô, então o que a gente tem que fazer na política pública? Pegar o que está dando certo e replicar. Porque é o jeito de quebrar o sistema, o mecanismo do sistema. Porque senão você fica desesperado. Você fala assim, toda a escola está cheia de professor comunista, vai fazer a cabeça... Cara, você não manda teu filho para a escola? Exato. Esse é o ponto. Então você tem que pensar com a outra visão. Onde é que está a excelência? Onde é que estão, vamos dizer, os terroristas do sistema? Os caras que quebram o sistema e conseguem ter excelência, conseguem ter boa educação, apesar disso. Entendi. Eu acho que esse negócio de PT, o negócio de PT, vocês ficam PT, direita, esquerda, fica uma conversaiada, isso que é comunista e tal. Eu acho que o Brasil ele tem um sistema que é muito maior do que tudo isso. Que é as malas de volta. Não, é um sistema muito maior do que PT, que manda muito mais do que o próprio Bolsonaro, que manda muito mais do que o próprio Lula, do que o próprio Novo. Sistema. É o sistema do Brasil. Porque o Brasil, se você der pro povo, você dá uma grana, uma graninha legal, você dá um trabalho bacana, você dá uma saúde decente, supermercado, você dá uma comidinha boa, um supermercado legal, conseguir encher o carrinho, o Brasil vai pra frente. É isso aí. Não é muita coisa. É isso mesmo. Não é ficar pensando em elenite. Não. Se você fizer isso pro brasileiro, trabalha, ele vai pra frente. Se você der isso pra galera, a galera vai pra frente, cara. É pouca coisa. Acho que o Emílio é pouca coisa. Acho que o Emílio participou do programa do Partido Novo. Você entendeu? Não, que Partido Novo? Vocês ficam discutindo. O cara fica discutindo de elenite. Uma puta discussão. Mas sapato. Não tem isso que a gente quer proposta. Você vê, o Brasil é tão bom, Quando melhora um pouquinho já fica bom. Melhora muito. É nota 6 a gente fica feliz. Passa de ano. Cara. Então esse é que é o negócio. Tá muito zoado. É porque isso já contaminou o imaginário popular, Emílio. Do quê? Essas pautas, elas contaminaram já. Você fala isso todo dia. Não, é que nem do militar, uma versão com relação às Forças Armadas, uma versão, uma figura estereotipada do militar brasileiro. Isso existe, isso é promovido diariamente. Por isso que polícia. Eu digo que o Brasil tem duas grandes categorias nesse sentido. As que vivem nas tetas do Estado e as que querem viver do mercado. Esse é o problema do Brasil. E tem muita gente vivendo na teta do Estado. Então todo mundo que ganha o poder quer saber como é que vai tomar mais dinheiro do nosso bolso para ficar sustentando um Estado que não funciona. Olha só o Brasil. Nós somos o 14º país no mundo que mais paga imposto no mundo. E tem o pior serviço público que tem. Se você pagasse tudo isso e tivesse serviço público da Suécia, da Noruega, tá uma maravilha, mas não é. Então o que acontece? Vai para a máquina, não vai para o cidadão. Está falando de educação. O que acontece? A gente gasta hoje 5,6% do PIB em educação, o que é mais alto do que a média dos países da OCDE, que o Sami sabe. Só que o aluno não está aprendendo. Você está gastando com o quê? Se o aluno não aprende, se o professor não tem uma formação devida para dar aula, se a gente tem evasão escolar de 48% dos jovens, o que está acontecendo? Porque gasta com a máquina. Sim. Na máquina tá todo mundo mamando. Sim, mas vai mexer no Mac pra você ver. Isso, entra lá. Entra no Mac e fala, vamos dar uma mexidinha. Lá não é. Não chega a merenda na segunda-feira. E a culpa é tua. Lógico. A Vila, da última vez que esteve aqui, eu lembro que teve uma polêmica da Lei Rouanet. Sim. Que eu falei que Você fez uso da Lei Rouanet. Sim. E diríamos que essa não é uma política muito liberal também. Porque você começou assim, porque a cultura precisa de subsídio, o agro precisa, todo mundo precisa, e aí você não consegue... você fica no Brasil que tem hoje, cada um lutando pelo seu. Eu acho que todo mundo precisa. Por exemplo, a Dirce, que é famosa aqui embaixo, ela também sofreu na pandemia e também precisaria de um vale contemplação. Vale panela. E aí? Como que você vê a questão da cultura? É função do governo subsidiar a cultura ou vale as leis de mercado? Bom, acho que tem duas coisas importantes na cultura. Tem que separar um pouco a cultura. O que eu digo assim, cultura de entretenimento é só lei de mercado. Pô, você é um bom músico, tem uma boa banda, ou você tem um patrocinador, ou tem alguém que compra o ingresso do teu show,
Ou o cara muito ruim. O cara é muito ruim. Não, muito ruim merece. Precisa. É só Muito pedir pra ruim. Emília Dirce O cara que é ele muito dá um ruim. cheque. É que nem antigamente, não sei se atestado de pobreza. Sim. Você ia no lugar, você levava um atestado que você era Aí você não pobre, aí o pagava cara, as taxas. isso, te dava o cara uma te bolsa. ajudava. Pra tirar. Se eu sou um músico, eu sou uma ruim, ninguém quer me ouvir. Me ajuda, Violão ele lança um desafinado. CD, você ouve na Mas sua isso casa. deveria- Eu aceito, isso eu deveria pago ser pra imposto todas as profissões. pra todo mundo ficar feliz. Não é só- Não, cultura. Deixa o Davi Por que terminar. Cultura com cu maiúsculo. Seria cultura com cu maiúsculo. Isso. Você que ajuda a Maravilhoso. Podemos lançar no nome. Programa Cultura com cu maiúsculo. Programa com cu maiúsculo, a cultura com cu Vai te maiúsculo agora ajudar. vai ajudar as pessoas que são péssimos músicos. Péssimos Daremos artistas. incentivo, Lei Rouanet, inventamos um nome bonito para essa lei. O cara ruim, ele ganha um CD do Ministério. E aí? Ele não vai mais encher o saco de ninguém, Samidana. Boa. E aí? Então eu acho assim, o que Desculpa. é entretenimento na cultura tem que viver só do mercado. Uhum. O que é patrimônio cultural no mundo inteiro é subsídio. Você não consegue manter. Eu vou contar uma história pra Mas vocês quem aqui. julga que é patrimônio? Não, eu vou contar. prédio público, essas Vou- coisas. Não, em museu. Museu. Você dá museu de pirata. Exato, Você é. pode- Sim. Porque se você não tiver memória, que é o que você tá falando, se não tiver memória, Acabou. acabou. Vai todo mundo empobrecendo Exatamente. e aí está. Então, tem uma parte da cultura que vai ter que ter subsídio público, não tem Sim. jeito. E tem outras coisas que eu chamo que são subsídios temporários para você fazer a coisa decolar. Se decolar, vai, se não decolar, não acaba. Que eu contei para você aqui no caso da minha revista. Eu tinha uma revista de cultura, era Bravo. A gente começou usando 30% da receita no começo era Rouanet. Foi caindo, depois ficou zero. Depois só o mercado entrou porque só o mercado anunciava. Então, assim, você tem uma coisa para dar um empurrão, para criar uma revista de cultura tal, legal. Sim. Mas as outras áreas também vale essa lógica. Não, Você mas tem uma eu- empresa, não sei o que lá. Eu acho que se você fizer, por exemplo, se você vai trazer uma super exposição aqui, que nem teve, Monet, Rodin, não sei o que tal, e você precisa de um dinheiro para fazer e chegar, que isso aumenta a conscientização cultural das pessoas de patrimônio, eu não acho ruim. O que eu acho ruim em subsídio é viciar a indústria, ou que seja da Circo du cultura, Soleil. ou que tem no Brasil, não é brincadeira, tem gente na indústria que faz plano de negócio, não dá dinheiro, mas ganha dinheiro porque tem o subsídio. Pois é, Circo du Soleil a você margem acha do certo cara é o que não. subsídio. O cara ganha se na não tiver proposta. subsídio, o negócio não fica em pé. Aí não pode. O Circo du Soleil você acha certão? Tipo, um puto ingresso caro e ainda ter isso daí? Não, eu sou contra. Boa. Circo du Soleil, sou totalmente contra. Agora, você pensa assim, a cultura regional, cara, tem lá Sim. no interior do Piauí, tem uma cultura tradicional e tal. Se não tiver, vai morrer. Morre, né? E isso é Isso aí. ruim. Tá certo. Boa. Tem que dar pra artista ruim. Artista ruim merece Sabe todo fazer só o Lá maior. Lógico, cara ruim. Cara ruim vai lá, vai com a cartinha, se humilha. Fala, ó, artista ruim, se humilhe. Aí ele se humilha, fala, eu sou péssimo. Mas a dança dos Aí você faz macaquinhos. um CD pra Lembra ele. dos macaquinhos? Muito bem. Eu queria agradecer presença ilustre nesse programa, uma baita audiência. Boa, muito bom. Seu Enio manda um abraço. Ó, quem é o senhor? Meus próprios sogros. Ah, ele é? É, falou. Da Vila deu show. As mulheres lá estão. bem. Mesa dos bilionários. É o Nosso Richard Gere. O charme. É o Otávio Mesquita da polícia. Sucesso com a mulher. Pô, aí não, né? Aí não, pô. Mas inacreditável. Aí não. Richard Gere tava feliz, né? O Sammy tá até tremendo. Não, tá É tremendo. sucesso. Sammy não tirou a mão da coxa. Ô, Felipe, obrigado por você ter vindo Obrigado aqui. vocês. Eu vou passar para você agora o Instagram dele, onde tem toda a plataforma. a plataforma Tá tudo que lá. é Felipe Dávila Oficial. Ele é candidato pelo Novo e o Felipe Dávila é o candidato pelo Novo à presidência da República. Você pode segui-lo aí nas redes sociais. Porra, obrigado por você ter vindo. Obrigado vocês. Boa sorte para você. Obrigado, E obrigado gente. pelo papo também. O papo Obrigado, foi muito um abração. bacana. Valeu. É isso, Zuzu. Valeu, é isso aí. Obrigado, viu, Davi? Sabe qual que é o segredo para ter uma noite